Há dias em que o coração acorda pedindo por abrigo. Momentos em que o mundo parece ameaçador, incerto, agitado demais. Mas é justamente nesses dias que o Salmo capítulo 91 se revela como um esconderijo de paz, um refúgio para a alma cansada e uma promessa viva de que não estamos sozinhos. Ele nos convida a descansar à sombra do Onipotente, confiando que, mesmo quando os ventos sopram forte, o Senhor continua sendo o nosso escudo e fortaleza. Essa oração da manhã é um chamado para renovar a fé, buscar a presença divina logo nas primeiras horas do dia e permitir que a proteção do Altíssimo nos envolva como um manto invisível de segurança. Ao abrirmos os olhos para mais um dia, somos lembrados de que há um Deus que nos guarda, que envia anjos ao nosso redor e que nos cobre com suas asas. É tempo de colocar Deus em primeiro lugar, de reconhecer as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas e de alinhar os pensamentos com o céu. Não estamos apenas começando mais uma manhã. Estamos entrando em um território espiritual onde o medo perde a força e a confiança em Deus cresce. Fique até o final desta oração e permita que o Espírito Santo fortaleça a sua fé, renove suas forças e traga paz ao seu coração. Porque quando buscamos refúgio no Altíssimo, nenhuma adversidade pode nos derrotar. Altíssimo Deus, ao despertarmos neste novo dia, corremos ao teu encontro como filhos que confiam nos braços do Pai. Nos prostramos em espírito diante da tua majestade, declarando que tu és o nosso refúgio seguro, o abrigo em meio à tempestade, o lugar onde a alma encontra descanso. Como está escrito no Salmo capítulo 91, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E é exatamente isso que buscamos agora. Repousar à sombra das tuas asas. Que toda inquietação desapareça diante da tua presença e que cada pensamento seja alinhado com a tua paz. Senhor, cobrimos-nos hoje com a tua proteção divina. Não confiamos em nossa força, nem nos escudos humanos, mas na promessa viva da tua palavra. Que cada passo que dermos hoje seja guardado pela tua mão poderosa. Que nenhuma seta, visível ou invisível, nos atinja. Que nossos caminhos sejam iluminados e que toda a armadilha do inimigo seja desfeita pelo teu poder. Que a segurança venha do céu e não da terra, pois é em ti que esperamos. Deus de amor, somos gratos por mais uma manhã. Cada batida do nosso coração é prova da tua misericórdia. Te agradecemos porque, mesmo sem merecer, recebemos o teu cuidado, a tua provisão, a tua graça que se renova a cada amanhecer. Obrigado pelas pequenas coisas que muitas vezes esquecemos de valorizar. O ar que respiramos, o pão na mesa, a saúde que nos sustenta, o lar onde descansamos. Somos gratos, Senhor, por tudo que tens feito. Pai, hoje entregamos diante do teu altar os nossos medos e ansiedades. Quantas vezes acordamos com o coração apertado, com a alma aflita e o pensamento confuso. Mas agora declaramos que não viveremos mais reféns da preocupação, pois a tua palavra diz em Filipenses capítulo 4, versículo 7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Toma o controle da nossa mente, Senhor. Senhor, guarda as entradas e saídas da nossa casa. Que nenhum mal cruze os nossos portões. Que nenhuma energia negativa encontre espaço entre as paredes do nosso lar. Cobre nossa família com a tua presença e sela cada ambiente com a paz que vem do céu. Que ao abrirmos a porta pela manhã, sejamos conduzidos por anjos enviados por ti. E ao encerrarmos o dia, possamos dormir em paz, porque o Senhor está conosco. Pai, intercedemos agora pelos nossos filhos, que eles sejam alcançados pela tua proteção, onde quer que estejam. Que sejam guardados de toda influência maligna, de palavras cruéis, de ambientes tóxicos e decisões precipitadas. Dá-lhes sabedoria, discernimento, coragem para fazer o que é certo. Que cresçam conhecendo a tua voz e que nunca se afastem da tua presença. Que o teu Espírito Santo os envolva e os conduza com amor. Clamamos também, Senhor, por provisão em nossas casas.
Apresentamos nossos empregos, negócios e sonhos profissionais diante de Ti. Abençoa nossas mãos, multiplica nossos esforços, abre portas onde não há saída visível. Para aqueles que estão desempregados, envia uma oportunidade que venha do Teu coração. Para os que trabalham, renova as forças, traz sabedoria e equilíbrio, e faz com que cada ambiente profissional seja cheio da Tua luz. Deus que cura, entregamos nossa saúde diante de Ti. Tu conheces cada célula, cada dor, cada diagnóstico, cada sintoma oculto. Visita nossos corpos com cura e renovo. Livra-nos de enfermidades físicas, mentais e espirituais. Acalma os batimentos, cura a pressão, limpa o sangue, remove nódulos, dissolve tumores, restaura órgãos. Para aqueles que estão enfermos, estende a Tua mão de poder e declare uma nova estação de vida. Senhor, nos livra dos perigos ocultos, das emboscadas preparadas no silêncio, dos acidentes que não vemos se formando. Que ao sairmos de casa, o Senhor vá diante de nós, removendo toda a armadilha do mal. Que cada rua, estrada, trilho ou caminho esteja sob Teu domínio. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere, conforme Isaías, capítulo 54, versículo 17. Somos Teus, e por isso confiamos no Teu cuidado absoluto. Espírito Santo, reveste-nos com a Tua armadura espiritual. Coloca em nós o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinturão da verdade, os sapatos da paz e a couraça da justiça. Que neste dia, tudo o que fizermos reflita a Tua luz. Que em cada conversa, decisão e atitude, sejamos reflexo do Teu amor. E se o inimigo tentar nos distrair ou desanimar, que sejamos fortalecidos pelo Teu poder. Deus fiel, toca agora os corações angustiados. Aqueles que não conseguem orar, que estão em silêncio por causa da dor. Aqueles que perderam a fé, que acham que não são mais ouvidos. Entra nesses corações com mansidão e traz esperança. Faz brotar uma nova força onde parecia haver apenas escuridão. Relembra-lhes, ó Pai, que o Senhor nunca abandona os que confiam em Ti. Pai, declaramos que o nosso lar será lugar de paz. Que haja reconciliação entre pais e filhos, entre cônjuges, entre irmãos. Que as palavras sejam doces, os gestos sejam gentis e os sentimentos sejam curados. Que nenhum espírito de contenda tenha espaço entre nós. Que todo ambiente de conflito seja transformado por Tua paz, pois onde o Senhor habita, reina o amor verdadeiro. Senhor, queremos crescer espiritualmente. Não queremos viver só de emoções momentâneas, mas de uma fé firme e enraizada na Tua palavra. Dá-nos sede de ler as Escrituras, de buscar Tua presença em secreto, de meditar na Tua verdade e de Te servir com dedicação. Queremos ser discípulos fiéis, que permanecem mesmo quando o mundo tenta nos puxar para longe de Ti. Pai amado, visita as pessoas que hoje estão nos hospitais, clínicas, asilos ou em leitos de dor dentro de casa. Derrama cura física, mas também emocional e espiritual. Que elas sintam Tua presença agora, como um bálsamo que acalma, como uma mão que afaga, como um abraço que consola. Que cada lágrima seja enxugada pelo Teu amor. Deus da justiça, clamamos por libertação. Liberta-nos de vícios que enfraquecem nossa alma, de pensamentos obsessivos, de palavras que nos aprisionam. Quebra toda a cadeia que o inimigo tenta levantar contra nossas vidas. Faz cair por terra todo jugo, toda opressão, toda seta inflamada do mal. Que sejamos livres para viver plenamente no centro da Tua vontade. Senhor, traz luz aos nossos pensamentos. Quantas vezes somos atacados por dúvidas, inseguranças, pensamentos de fracasso ou rejeição. Mas agora declaramos que nossa mente está protegida por Ti. Que cada pensamento que não vem do Teu Espírito seja lançado fora. Enche-nos com a Tua sabedoria, com Tua clareza e com Tua verdade. Pai, unge nossos olhos para que possamos ver com discernimento. Que saibamos distinguir o certo do errado, o verdadeiro do falso, o caminho da distração. Que não sejamos enganados por aparência,
por palavras doces ou por caminhos amplos. Dá-nos visão espiritual para seguir pela vereda estreita da tua vontade, confiantes de que o Senhor vai à frente. Deus de compaixão, oramos pelos que estão cansados, aqueles que têm trabalhado sem descanso, lutado sem recompensa, perseverado mesmo sem ver frutos. Que neste dia o Senhor renove suas forças. Como diz Isaías capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Que assim seja em nossas vidas hoje. Senhor, nos ajuda a perdoar. Sabemos que guardar mágoas é uma prisão, e o teu desejo é nos ver livres. Por isso entregamos nas tuas mãos toda a dor causada por palavras duras, atitudes injustas ou traições. Dá-nos o teu coração para perdoar como tu nos perdoaste. Que ao soltarmos o passado, sejamos libertos para viver o novo que tens preparado. Deus de promessas, fortalece nossa fé para que não desistamos no meio do caminho. Mesmo quando as orações parecem não ter resposta, mesmo quando o silêncio parece reinar, ajuda-nos a crer que tenhamos o mesmo espírito de Davi, que mesmo perseguido dizia: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Como está no Salmo capítulo 40, versículo 1. E cremos que o Senhor vai se inclinar para nós também. Senhor, queremos aprender a caminhar pelo teu Espírito. Que não sejamos guiados por impulsos humanos, mas por discernimento vindo do céu. Em cada escolha, desde as pequenas até as mais complexas, queremos buscar tua vontade. Não queremos andar pela vista, mas pela fé. Que o teu Espírito nos conduza com sabedoria, e que a cada passo percebamos a tua direção silenciosa, mas poderosa, guiando nosso caminho. Pai, visita agora os corações que estão enfrentando luto. Aqueles que perderam alguém querido e ainda carregam a dor da ausência. Tu és o Deus que enxuga cada lágrima, o Consolador que entra onde ninguém mais consegue entrar. Que eles sintam o teu colo, o teu cuidado e o teu amor sustentando cada emoção. Que, mesmo na dor, encontrem esperança de que a vida não termina aqui e que em ti temos eternidade. Senhor, hoje pedimos por sabedoria para administrar tudo que o Senhor tem nos confiado. Que sejamos bons mordomos do tempo, das finanças, das palavras, dos relacionamentos. Que nada seja desperdiçado ou mal utilizado. Ensina-nos a contar os nossos dias, como diz o Salmo capítulo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Deus de luz, liberta-nos da comparação, que não nos deixemos levar pela inveja, nem nos sintamos inferiores por aquilo que ainda não conquistamos. Tira dos nossos olhos o peso do olhar alheio e coloca neles o brilho da identidade que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a caminhar segundo o nosso propósito, com gratidão e confiança, crendo que o Senhor faz tudo no tempo certo. Pai eterno, visita os que hoje se sentem solitários, aqueles que vivem rodeados de gente, mas sentem um vazio que ninguém preenche. Que o teu Espírito os envolva com presença, que o teu amor invada a alma como um amigo fiel. Lembra-lhes que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, como disse Jesus em Mateus, capítulo 28, versículo 20. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, dá-nos domínio próprio. Quantas vezes nossas reações têm nos afastado de ti? Palavras ditas no impulso, atitudes impensadas, gestos que ferem. Queremos ser lentos para falar, prontos para ouvir e tardios para se irar. Controla as nossas emoções e nos ensina a responder com sabedoria, mesmo diante das provocações e adversidades. Pai amado, protege nossos sonhos. Não queremos viver apenas de obrigações, mas também nutrir esperança e propósito. Que cada sonho que nasceu no teu coração para nós seja preservado, regado, fortalecido. E se algum deles estiver adormecido pelo tempo ou pela dor, reacende hoje, Senhor, pela tua palavra e pela tua promessa que não falha. Senhor da colheita, ensina-nos a plantar com fé,
mesmo quando os terrenos da vida parecem duros, mesmo quando não vemos frutos imediatos, que sejamos perseverantes na oração, firmes na semeadura, constantes na esperança, e que ao tempo certo a colheita venhas abundante e generosa, segundo a tua fidelidade, como diz Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Deus de milagres, hoje intercedemos pelos lares em crise, casamentos enfraquecidos, relações familiares quebradas, alianças desfeitas. Sopra teu fôlego de vida sobre o que parece morto. Restaura o amor, resgata a confiança, sara o que foi ferido. Tu és o Deus que reconstrói, que une corações e que opera o impossível nas famílias. Senhor, ensina-nos a valorizar o presente. Muitas vezes nos perdemos entre o que passou e o que ainda não chegou, e deixamos de viver o agora. Que saibamos ver beleza neste exato momento, reconhecer as dádivas deste dia e aproveitar o tempo que o Senhor nos concede. Que não vivamos depressa, mas com propósito. Pai de amor, queremos te adorar com verdade. Que não seja apenas com os lábios, mas com a vida. Que a nossa adoração se revele nas atitudes, no caráter, na forma como tratamos o próximo. Que sejamos como luz no mundo, sal na terra, testemunhas vivas do teu amor. Que o nosso culto não se limite a palavras, mas transborde em ações. Senhor, livra-nos da pressa que nos rouba a paz. O mundo grita, corre, exige produtividade. Mas queremos aprender a descansar em Ti, a andar no ritmo da Tua vontade. Que não nos deixemos levar pela agitação, mas encontremos o Teu sábado, o descanso sagrado, mesmo em meio às tarefas do cotidiano. Ensina-nos a parar para ouvir Tua voz. Deus justo, coloca vigilância em nossa boca. Que nossas palavras edifiquem e não destruam. Que falemos com amor, ainda que com firmeza. Que saibamos calar quando o silêncio for mais sábio e falar quando o Espírito nos impulsionar. Que nossa língua seja instrumento de paz e nunca de divisão. Que nossas palavras revelem o teu coração. Pai, queremos ter um coração ensinável, que nunca nos achemos prontos demais para aprender, grandes demais para ouvir, ou ocupados demais para crescer. Dá-nos humildade para reconhecer nossos erros e sabedoria para não repeti-los. Que a cada dia sejamos moldados pela Tua palavra, como o barro na mão do oleiro. Senhor, toca agora aqueles que sofrem perseguição por causa da fé. Que sejam fortalecidos e protegidos. Que nunca percam a chama da Tua presença. E que em meio à dor, encontrem alegria em saber que são bem-aventurados. Que a Tua justiça os defenda e que a Tua mão os sustente até o fim. Pai, visita os que enfrentam batalhas mentais. Ansiedade, depressão, insônia, pânico. Tudo aquilo que tenta paralisar a alma. Em nome de Jesus, pedimos cura interior, paz mental e estabilidade emocional. Que a mente de Cristo seja formada em nós. Como diz 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Senhor, aumenta nossa fé. Que mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário, possamos continuar crendo nas Tuas promessas. Que tenhamos a fé de Abraão, que mesmo diante do impossível, não duvidou da Tua palavra. Que sejamos perseverantes, ainda que pareça demorar. Porque sabemos que o Senhor não falha. Deus que sustenta, ensina-nos a depender de Ti. Não queremos confiar no dinheiro, nas conexões humanas ou nas nossas habilidades. Queremos aprender o caminho da dependência total. Que a cada manhã nos lembremos de que nosso sustento vem do alto. Que a nossa segurança esteja em Ti, e não no que possuímos. Pai de misericórdia, agradecemos por todos os livramentos que o Senhor já nos deu. Aqueles que vimos e também os invisíveis. Quantas vezes o Senhor desviou tragédias, calou a voz do acusador, cancelou planos do inimigo e nos manteve de pé. Por tudo isso, Te louvamos. Somos fruto da Tua graça, e hoje reconhecemos: se estamos aqui, é porque o Senhor nos sustentou. Senhor, ensina-nos a obedecer
mesmo quando não entendemos. Nem sempre teus caminhos são claros aos nossos olhos, mas queremos confiar como filhos que sabem que o Pai nunca erra. Quando nos pedires para esperar, que saibamos descansar. Quando nos mandares seguir, que sejamos corajosos. Que cada ato de obediência seja um passo rumo ao cumprimento do teu propósito. Pai, abre nossos ouvidos espirituais, que possamos distinguir a tua voz em meio ao barulho do mundo. Que saibamos discernir quando é o Senhor falando e não apenas a nossa vontade. Que não sejamos movidos por emoção, mas por direção. Dá-nos sensibilidade para perceber os teus sinais e disposição para seguir por onde nos enviares. Deus de paz, cobre agora os líderes espirituais e ministros do teu evangelho. Que estejam fortalecidos na fé, guardados contra ataques e cheios de sabedoria do alto. Que a palavra pregada seja viva, poderosa e transformadora. Que cada altar seja um lugar de verdade e não de vaidade. Que a tua igreja seja luz neste mundo em trevas. Senhor, visita aqueles que estão em prisões, físicas ou espirituais. Que a tua presença alcance os que estão privados da liberdade, os que erraram, os que choram arrependidos. Também alcança os que estão aprisionados por sentimentos, traumas e vícios. Que a libertação venha como no livro de Atos, capítulo 16, versículo 26, quando as cadeias se romperam ao som do louvor. Que o teu poder faça o mesmo hoje. Pai amado, toca os que têm sido injustiçados, aqueles que foram caluniados, rejeitados, esquecidos ou punidos sem culpa. Que não se revoltem, mas encontrem refúgio na tua justiça. Tu és o juiz fiel, que conhece os corações e defende os que confiam em ti. Que cada injustiça se transforme em testemunho de vitória, para a tua glória. Senhor, guarda nossas emoções para que não sejamos dominados pela raiva, pelo orgulho ou pela vaidade. Que o nosso coração permaneça humilde, sensível à tua correção e disposto a amar como o Senhor ama. Que a mansidão seja a nossa força e a compaixão a nossa arma. Que sejamos conhecidos não por títulos ou aparência, mas pela tua presença em nós. Pai de bondade, coloca nos nossos lábios palavras de vida, que hoje sejamos canal de bênçãos para alguém. Que sejamos resposta de oração para um coração aflito, que levemos consolo a quem chora, esperança a quem duvida, fé a quem desanima, que sejamos o reflexo do céu na terra, em atitudes simples, mas carregadas de amor. Senhor, derrama hoje uma unção de renovação sobre os que sentem que pararam no tempo, aqueles que perderam o entusiasmo, que deixaram os sonhos no meio do caminho, que sintam um sopro novo do teu Espírito, reacendendo planos, dons e ministérios que estavam adormecidos. Que este seja o tempo do recomeço, do retorno ao propósito original. Deus eterno, faz de nós instrumentos de reconciliação. Que sejamos pontes onde há muros, abraços onde há afastamento, diálogo onde há silêncio. Que o orgulho caia por terra e que a graça prevaleça. Ensina-nos a procurar a paz, a perdoar de verdade, a dar o primeiro passo. Pois onde há reconciliação, há vida, e onde há vida, o Senhor habita. Pai, que neste dia possamos andar com os olhos voltados para o alto. Que mesmo em meio a tarefas cotidianas, nossa mente permaneça ligada ao teu trono. Que cada pensamento seja moldado pela tua verdade. E que cada atitude reflita que somos teus filhos. Não queremos viver no automático, mas com consciência espiritual em tudo. Senhor, pedimos por um avivamento verdadeiro em nossos corações. Que o fogo do primeiro amor queime novamente. Que a sede da tua presença nos leve a orar mais, buscar mais, adorar mais. Que haja um mover do teu Espírito em nossa casa, em nossa família, na nossa igreja, na nossa nação. Que cada ambiente seja visitado por um despertar espiritual profundo. E por fim, Senhor, entregamos este dia totalmente nas tuas mãos. Cada detalhe, cada compromisso, cada passo, que o teu Espírito vá à frente, abrindo caminhos, desfazendo armadilhas, revelando o melhor. Declaramos que estamos sob a sombra do Onipotente,
como diz o Salmo capítulo 91, versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Em ti confiamos. Pai Santo, ensina-nos a te buscar não apenas com os lábios, mas com o coração inteiro. Que o nosso tempo contigo não seja apressado ou distraído, mas profundo, sincero e cheio de entrega. Queremos te conhecer mais a cada dia, não apenas por ouvir falar, mas por andar contigo, como andou Enoque, como falou contigo Moisés. Que sejamos amigos do Senhor, íntimos da tua presença. Senhor, queremos encontrar alegria em ti. Não uma alegria passageira, baseada em circunstâncias, mas uma alegria que permanece, mesmo em meio às tribulações. Que o nosso coração se encha de gratidão por quem o Senhor é. Que possamos declarar como Davi no Salmo capítulo 16, versículo 11: Na tua presença há plenitude de alegria, e à tua destra, delícias perpetuamente. Deus de justiça, guarda-nos do engano espiritual. Que não sejamos seduzidos por doutrinas humanas, por falsos profetas ou por atalhos que parecem seguros, mas nos afastam da verdade. Dá-nos fome da tua palavra, sede da tua presença, desejo de santidade. Que possamos ser como os bereanos, que conferiam tudo à luz das Escrituras. Pai, fortalece nossos joelhos cansados e mãos fracas. Que não deixemos de orar, mesmo quando as respostas parecem demorar. Que continuemos clamando, buscando, batendo, como ensinou Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Queremos ser perseverantes como os que não desistem até ver a glória se manifestar. Senhor, queremos viver uma vida que te agrada, que as nossas escolhas reflitam o teu caráter e que nossas atitudes preguem o Evangelho sem que precisemos dizer uma palavra. Que nossas palavras sejam temperadas com sal e nossos gestos carregados de compaixão. Que o mundo veja Cristo em nós, em cada detalhe da nossa caminhada. Pai, livra-nos da mornidão espiritual, que não sejamos cristãos de aparência, nem seguidores por conveniência. Acende em nós o fogo do teu Espírito, para que sejamos fervorosos, comprometidos e totalmente rendidos à tua vontade. Como está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 ao 16, não queremos ser mornos, mas quentes no zelo e no amor. Senhor, queremos que o teu temor nos guie, não o medo de castigo, mas o respeito profundo pela tua santidade. Que cada decisão nossa passe pelo crivo da tua vontade. Que não brinquemos com o sagrado, nem tratemos com leveza o que é santo. Ensina-nos a viver com reverência, com o coração voltado ao céu em tudo. Deus que tudo vê, visita as intenções ocultas do nosso coração. Mostra-nos o que precisa ser mudado, purificado, transformado. Que não sejamos cegos para nossas falhas, mas humildes para aceitar correção. Como Davi orou no Salmo capítulo 139, versículo 23 até o 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, renova hoje em nós o primeiro amor, aquele fogo dos nossos primeiros encontros contigo. O entusiasmo que nos fazia cantar mesmo sem motivo, a paixão que nos levava a falar de ti com brilho nos olhos. Restaura em nós o zelo que o tempo, as lutas ou os traumas tentaram apagar. Queremos te amar mais a cada dia. Pai, reveste-nos com coragem para enfrentar as oposições do tempo presente. Vivemos dias em que a fé é desafiada, os valores são distorcidos e a verdade é relativizada. Dá-nos firmeza para permanecer inabaláveis, como diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Senhor, queremos silenciar as vozes do mundo e ouvir somente a tua. As vozes que acusam, que comparam, que cobram, que julgam, nós as calamos agora. Dá-nos ouvidos espirituais, que se afinam à frequência do céu. Que a tua palavra ecoe mais alto que qualquer opinião, crítica ou pensamento negativo. Pai bondoso,
ensina-nos a ser gratos por aquilo que já temos. Muitas vezes pedimos mais, ansiamos por novidades, mas esquecemos de agradecer o essencial: o teu amor, a salvação, o perdão, a paz que excede o entendimento. Que não vivamos como mendigos espirituais, mas como filhos que sabem que já possuem um Pai generoso. Senhor, guia-nos em direção ao nosso propósito, que não sejamos levados pelo acaso, pela vontade dos outros ou por vaidades do ego. Queremos viver alinhados com aquilo que o Senhor sonhou para nós, antes mesmo da nossa existência, que a cada dia nos aproximemos da missão que o céu nos confiou. Deus eterno, traz à luz os dons que estão escondidos em nós. Que possamos servir com alegria, ofertar com excelência, edificar com amor. Que não escondamos os talentos como o servo medroso, mas os multipliquemos para a tua glória. Que sejamos instrumentos úteis nas tuas mãos, prontos para toda boa obra. Pai, livra-nos da distração que tira o foco da eternidade, que não estejamos tão ocupados com o mundo a ponto de esquecermos do céu. Que cada dia seja vivido como preparação para o teu encontro. Que tenhamos os olhos postos nas coisas que são do alto, como ensina Colossenses capítulo 3, versículo 2. Senhor, guarda nossos relacionamentos das sutilezas da divisão. Que nenhum mal-entendido cresça sem perdão, que nenhum orgulho destrua amizades, que nenhuma raiz de amargura encontre espaço. Que haja sinceridade, paciência e amor em tudo o que construímos em comunhão. Pai de glória, dá-nos sede do sobrenatural. Que não nos acostumemos com o comum, o raso, o rotineiro. Queremos ver sinais da tua presença, ouvir a tua voz em detalhes, sentir o teu mover em cada instante. Desejamos ser cheios do Espírito, renovados no fogo, guiados pelo teu sopro. Que o extraordinário do céu toque o nosso dia comum. E por fim, Senhor, que jamais percamos a esperança. Quando tudo parecer escuro, que nos lembremos da luz que brilha em ti. Quando as forças falharem, que saibamos que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como diz Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Pai Celestial, ensina-nos a contemplar as tuas maravilhas com olhos espirituais. Que mesmo em meio à correria do cotidiano, não percamos a sensibilidade de reconhecer as obras das tuas mãos. Que ao vermos o nascer do sol, o sorriso de uma criança ou o sopro do vento, sejamos lembrados de que o Senhor está presente em tudo. Como diz o Salmo capítulo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Senhor, queremos aprender a servir com alegria e humildade, que sejamos voluntários em teu reino, dispostos a estender a mão, a ouvir, a repartir o que temos, que não busquemos reconhecimento, mas prazer em obedecer. Que cada ato de serviço seja uma oferta viva diante de ti, como Jesus ensinou em Mateus capítulo 23, versículo 11. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Deus eterno, ajuda-nos a lidar com as demoras da vida com sabedoria e fé. Quando a resposta tarda, quando os planos parecem estagnados, quando a espera nos desafia, que não deixemos de confiar. Lembra-nos que o Senhor age no tempo certo, como diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Que a nossa esperança não se perca na ansiedade, mas se firme em ti. Senhor, queremos viver em contentamento, sem cobiça ou murmuração. Que sejamos gratos pelo que temos hoje, reconhecendo que cada provisão vem do alto. Livra-nos da comparação com os outros e da insatisfação que corrói a alma. Que possamos declarar com fé como Paulo em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Pai amado, guarda nossos passos da vaidade e da exaltação própria. Que jamais esqueçamos de onde viemos e quem nos sustentou até aqui. Se conquistarmos algo, que seja para a tua glória. Se formos honrados, que seja para engrandecer o teu nome. Dá-nos um coração quebrantado,
como o que agrada ao Senhor, conforme o Salmo capítulo 51, versículo 17. Senhor, queremos ser sensíveis às dores alheias, que não vivamos apenas voltados para nós mesmos, mas atentos às necessidades dos que estão ao nosso redor. Que a nossa empatia cresça, que nossas mãos estejam estendidas, que nossas palavras tragam consolo. Como ensina Romanos capítulo 12, versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Deus vivo, queremos edificar nossos lares sobre a rocha firme da Tua palavra. Que o alicerce da nossa fé seja sólido o bastante para resistir às tempestades. Que os ventos não nos derrubem, porque estamos firmados em Ti. Assim como disse Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 25. É semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Senhor, ajuda-nos a manter o coração puro em meio a um mundo corrompido. Que não nos contaminemos com o que desagrada ao Teu Espírito. Dá-nos sensibilidade para discernir o que edifica e o que destrói. Que a nossa alma deseje a santidade mais do que o prazer passageiro. Como diz Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Pai, fortalece nossa caminhada com pessoas que edificam a fé. Que estejamos cercados por relacionamentos saudáveis, amizades que nos aproximem de Ti, conselhos que nos levem à sabedoria. Livra-nos de alianças que nos desviam da Tua presença. Ajuda-nos a cultivar comunhão verdadeira, como ensina Provérbios capítulo 13, versículo 20. O que anda com os sábios ficará sábio. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu amém aqui nos comentários, declarando a sua fé. E aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.